Vem descobrir por que o modo hibernar pode ser uma boa ferramenta para você no Windows. Você já votou no Prêmio Canaltech desse ano? Você que ainda não votou, acesse premio.canaltech.com.br antes que encerrem as votações. Esse ano quem acertar as previsões e for o mais rápido leva para casa uma TV 4K junto com um console. Você escolhe um PlayStation 5 ou um Xbox Series X e leva a TV junto. Premium.canaltech.com.br, vota e vê o regulamento lá também, hein? É bom a gente começar, iniciar esse vídeo falando que existem diferenças entre o modo hibernar e o modo suspensão no Windows, tá, gente? Principalmente porque a gente acaba confundindo a forma como eles funcionam e vale ressaltar que apesar de parecidos, eles não são iguais, entende? Calma aí que eu explico melhor. Inclusive internamente aqui no Canaltech, a diferença principal entre hibernar e suspender é que hibernar é uma coisa que me deixa muito feliz no computador e deixa a Amanda extremamente triste. Tá, em minha defesa não é que eu fico nervosa, tá, gente? É porque realmente acaba sendo aí uma função que eu não uso tanto, até porque por eu ser de hardware, eu não vou mentir que eu sou aquela pessoa às vezes bem metódica, que gosta de fazer as coisas tudo certinho, sabe? E tem algumas funcionalidades que eu não curto muito, mas bem, isso não faz com que elas não sejam úteis e que elas não podem te ajudar no dia a dia. Afinal de contas, elas existem lá por um motivo. Por exemplo, falando de mim diretamente, eu não gosto de ser aquela pessoa que fica esperando ali, sabe? Que aperta o botão ali de ligar e fica esperando o Windows carregar. Eu sei que tem SSD, NVMe e tudo mais, mas normalmente, gente, eu gosto de ter uma pronta resposta, sabe? Ligar e já acender a tela, pra mim isso faz a diferença. Já para o meu perfil de uso de computador aqui no Canaltech, eu não ligo se tem uma pequena espera quando eu dou Enter para a máquina reativar. E isso já é uma grande diferença entre hibernar e suspender, que pode ser a grande escolha de vocês e também o motivo por que a gente está gravando esse vídeo, porque uma das dúvidas de vocês era qual a diferença entre os modos, e esse tempo de resposta já é parte da explicação. Sério, eu uso hibernar. Me julgue. E eu uso o modo suspensão. Me julguem. Mas vamos lá, explicando a diferença sobre cada um deles. Começando pelo modo suspensão, ele funciona deixando o estado de energia ali do computador no mínimo, sabe? Usando bem pouquinho. Ele basicamente desliga alguns poucos recursos da máquina, principalmente a tela, né, gente? Que é uma das coisas que mais gasta energia. E alguns outros poucos componentes, tipo a placa de vídeo, caso tenha, o seu HD SSD ali no momento. Por quê? Na hora que ele iniciar, ele carrega as informações que já estão salvas na sua memória RAM e faz com que tudo seja bem mais rápido. Por isso que no modo suspensão, ao invés de você ter toda aquela espera de hibernação, não, já está tudo salvo e tudo pronto só para ser carregado na hora. Ou seja, explicando de um jeito bem mais simples, o modo suspensão basicamente pausa suas atividades e faz com que ele ali funcione utilizando a menor energia possível. Isso já é, como eu falei, totalmente diferente no caso do modo hibernação, porque se no suspensão o seu computador ou notebook funciona ali em baixo estado de energia, sem gastar muito, já a hibernação não, ele realmente desliga, mas ele desliga em partes. Por quê? Aposto que já deve ter acontecido com você a seguinte situação, que nem acontece comigo com frequência, porque eu não vou mentir, gente, eu esqueço às vezes de conectar o meu notebook, sabe, na bateria ali na tomada, e acaba, né, do nada ele desligando. Você certamente já deve ter feito aquela situação onde você tá ali usando seu computador, seu notebook no caso, a bateria tá para acabar e o computador simplesmente desliga. E provavelmente na hora que você ligou ele, você percebeu que tudo que você tinha aberto na hora, suas abas do seu navegador, os vídeos que você estava vendo no YouTube, aquele documento no Word, estão do jeitinho que eles estavam antes de ter acabado a bateria? Então, é porque a sua máquina entrou no modo hibernar de fato. No caso, funciona basicamente da seguinte forma. Antes do computador ele desligar, ele pega todas as informações que estavam salvas na sua memória RAM e joga todas essas informações, registra todas elas no seu HD ou SSD. Porque aí falando, né, explicando de uma forma bem resumida, assim, só para vocês entenderem, tanto a memória RAM quanto o HD ou o SSD são unidades de armazenamento. Mas, enquanto a memória é uma unidade que ela só usa ali, né, ela só salva os dados, ela só registra o que está acontecendo enquanto está em uso, o HD e o SSD não. Eles registram mesmo após o computador ter sido desligado. E é por esse motivo que quando o seu computador desliga por qualquer motivo que o seja, as informações não são perdidas, porque ele transfere de uma unidade para outra, no caso o HD ou o SSD, e você não perde nada do que você estava fazendo na hora. Então vocês já sabem as regras aqui no canal. Como temos especialistas em hardware, o Fábio Jordan, o Pedro Cipolle, a Amanda Abreu aqui, esse é o momento em que eu dou um exemplo idiota. Modo suspensão e hibernação é a diferença entre algo transitório e permanente, entre algo temporário e algo definitivo.
Por dentro do modo suspensão é quando você fica com a carinha vermelha assim, sabe? Você tá com vergonha assim, passa um tempinho, você volta a ficar com a cara normal. Agora, se você dá um tapão na sua bochecha, e no dia seguinte ainda tá vermelho, tá com a marca dos 5 dedos na sua cara, essa é a diferença entre hibernar e suspender. Suspender, você dá Enter, a máquina já tava ali, já resolveu e acabou. O modo hibernação fica gravado para depois. Mas é a mesma coisa. Concorda que a sua carinha ficou vermelha, coradinha e também com tapão, do mesmo jeito, mas uma ficou mais tempo? É só essa diferença. Os dois modos fazem meio que a mesma coisa, só que um é duradouro. Daí que vem a questão, eu sou o cara aqui que mais demorou para usar SSD nesse lugar, porque eu não ligo para espera. E o modo hibernar cobra muito caro da sua máquina quando você usa HD. Então é o seguinte, gente, como usuário de computador lerdo há muito tempo, o modo hibernar por padrão vem desativado em máquinas normais, tipo essa daqui. Quando você tem uma máquina normal de gabinete, que não é um notebook, é uma máquina que vai na energia elétrica, por padrão ele não vai tentar hibernar, ele vai suspender. E toda vez que você vê que a sua tela apagou e você deu aquele Enter ou mexeu o mouse para voltar, normalmente é a configuração que qualquer computador que rode o Windows vai fazer. Vai desligar o seu monitor depois de alguns minutos de inatividade e também vai suspender a máquina depois de mais alguns minutos sem ninguém mexendo. Não é comum a máquina tentar hibernar. E isso acontece muito porque quando essas máquinas assim clássicas, tipo a que eu usei por muito tempo, você tenta hibernar ela tinha HD. Ela escrevia na HD lentaça o conteúdo da memória RAM. E, gente, vocês fazem ideia de quantos milhares de vezes a memória RAM é mais rápida do que uma HD? A memória RAM é mais rápida que um SSD. Imagina um HD velho. É aleatório e pode ser feito em qualquer parte dela a qualquer momento. Você não tem que seguir a trilha do HD para chegar até a informação e a partir dali copiar o que você precisa. Logo, você pode acessar diretamente o cluster, o setor dela que está com a memória naquele momento. Correto? Era isso que você queria que eu dissesse? Exatamente. É que eu simplifiquei demais o exemplo? Exatamente. Vocês viram, né, gente? Do jeito chulo que eu falei e bem ogro, a memória é mais rápida que o HD. Nesse sentido, o acesso dela é feito imediatamente. Então, quando você tem algum jogo que você vê que não carregou a textura, por exemplo, isso daqui. Esses erros que aconteceram no Cyberpunk 2077 foram em grande parte causados por uma necessidade do jogo trabalhar com SSD. O que acontece é que alguns recursos, texturas e outras coisas do mapa não carregavam a tempo. É lógico que tinha problema de código também, mas só que como eles não vinham a tempo, ficava faltando ali aquele dado. Isso porque esse acesso imediato não é o mesmo, não acontece da mesma maneira quando a gente fala de memória RAM, de SSD e de HD. Portanto, essa diferença entre esses componentes, quando você suspende a sua máquina, não acontece. Afinal, sua máquina está funcionando normal, ela só está esperando você bater alguma coisa para ela voltar ao normal. Ela não desligou. Já no modo de hibernação, você tem que converter informações de acesso instantâneo em armazenamento permanente, para você arrancar a bateria do notebook, para você tirar o computador da tomada. E se num joguinho já faz diferença a velocidade de acesso das coisas, imagina no seu Windows. Dica, pode ser que a sua máquina esteja com o hibernar desativado, como eu citei, que não é padrão vir no seu computador, e você pode ativar isso nas configurações no painel de controle, você vai nas opções avançadas de energia e ativa isso manualmente. E fica uma porcaria, inclusive, quando você tem uma máquina velha. Tanto é que quando você volta a funcionar o computador, dá até a impressão que tá mais lerdo, dependendo do quanto tempo ficou suspenso, do que estava aberto e tudo mais, porque você ativou uma opção que não era o ideal para sua máquina. Para notebook, quando já é ideal, as fabricantes costumam deixar isso como padrão para quando acaba a bateria, como a Amanda falou. Mas quando você ativa por conta, às vezes fica meio... O mega resumo da coisa é o jeito que um computador funciona. Então, senhora Hardware, por gentileza. Para ficar mais claro suspensão e hibernação, a gente pulou uma parte importante, que é como um computador funciona, né? Bom, vamos lá. Basicamente, gente, é aquela história que vocês já estão cansados de saber. Tenho certeza que vocês sabem que o processador é como se fosse o cérebro do computador. É ele quem realiza os cálculos, quem faz as instruções e que faz ali tudo funcionar, né? Sem ele nada acontece, basicamente é isso. Mas para que ele consiga fazer isso, ele precisa ter essas informações ali de uma forma rápida, de uma forma que ele consiga processar tudo aquilo no mesmo momento. E é aí que a memória RAM entra, afinal de contas é ela quem armazena, lembra que a gente falou lá no início que é ela quem armazena os dados, né? Armazena toda a sua atividade do computador enquanto está ativo? Então,
Quando você abre um programa, quando você abre o seu joguinho favorito ou qualquer coisa, o seu processador precisa naturalmente se comunicar com a memória RAM. Afinal de contas, a troca de informações entre eles é que faz com que tudo ali funcione da forma adequada. E é a partir daí que você entende o porquê que o modo hibernação e o suspensão são bem diferentes. Porque enquanto no modo suspensão o computador está em baixo estado de energia e a memória RAM continua energizada, ou seja, ela continua com todos os dados salvos ali dos aplicativos que estavam abertos, o modo hibernação já faz isso completamente diferente. Ele pega aqueles dados que estavam salvos na sua memória RAM, voltam eles para o HD ou para o SSD e deixa ali tudo desligadinho, tudo bonitinho. Na hora que você for ligar o computador de novo, ele precisa naturalmente de um tempo para voltar essas informações para a memória RAM, carregar tudo novamente, mas é por esse motivo que vocês percebem um tempo de resposta, no caso, né, a inicialização do sistema muito mais lenta em um do que no outro, por conta dessa diferença. Enquanto um está realmente desligado, o outro está parcialmente funcionando, vamos colocar assim. Eu gostaria de acrescentar uma coisa para vocês, como cara que foi atrás de hibernação bobamente por todo esse tempo. Tem um negócio chamado suspensão híbrida, que é uma das opções que vai estar lá escondida no Windows também e que vem ou não por padrão ativada na máquina. Se vocês deixarem nos comentários pra gente, o meu não tem, o meu veio, o meu não veio, novamente, quando você fala da Dell, da Lenovo, da Samsung, da HP, de qualquer marca qualquer coisa que fabrica computador, notebook e tal, cada uma dessas marcas, para cada modelo, escolhe. Por padrão, vai ativado, vai desativado. E você, como usuário, ajusta do jeito que quer. Mas as marcas já meio que decidem, olha, a experiência melhor vai ser se já vier ativado, se já vier desativado. Então não é padrão todas as máquinas do mundo virem com suspensão ativada, com hibernação disponível, tanto é que algumas nem aparecem no menu de desligar, você tem que ir no painel de controle e ativar. Então, entendam essa diferença, ok? A suspensão híbrida, que é a que eu estava falando no começo, ela ou vem por padrão ou ela nem está descrita ali no sistema. E se ela estiver descrita, está lá nas configurações. A suspensão híbrida é a sua máquina nada mais, nada menos do que entrar em suspensão, ou seja, apagar a tela e deixar tudo na energia mínima, como a Amanda falou, mas além disso, discretamente, ela escreve uma cópia do que está na memória RAM na SSD ou na HD, para caso você puxe a máquina da tomada ou a bateria do notebook acabe, também esteja uma cópia de segurança de tudo que estava ali. Então, quando você de fato voltar a energia na sua máquina, ela estava hibernando. Ela começou num estado de suspensão, mas com uma cópia dos dados em hibernação ali, esperando caso acontecesse alguma coisa. Cai energia, ela estava com os dados já gravados ali. É mais ou menos alguém berrando o dia inteiro na sua rua e quando ele fica sem voz, ele só dá play num gravador que estava tudo gravadinho, ele berrando ali no megafone. Existe só um detalhe para acrescentar. Hibernação ocupa um pequeno espaço do seu HD ou do seu SSD, que é justamente esse espaço dessa memória. Ele vai escrever em algum lugar os dados que estavam abertos e o estado que o seu computador estava. Então é só uma curiosidade, você tem bem mais aí do que 128 GB, 256, 1 TB na sua máquina. Sabe que o computador tem muito espaço e o Windows já consome muito espaço. Mas é só para acrescentar que tecnicamente, lá atrás, quando a gente falava de Windows de versões bem antigas, tinha um aviso de que você ia separar alguns gigas do seu computador para que o modo de hibernação funcionasse. Hoje ele não dá mais esse aviso, mas lá atrás ele te deixava isso ciente. Isso ainda existe, mas ainda bem que a gente tem muito mais armazenamento hoje em dia. Mas então, qual modo você deve usar? Hibernação ou suspensão? O que você quiser. Pois é, gente, eu sei, vocês vão falar assim, pô, peraí, vocês demoraram todo esse tempo para dizer para mim que eu posso usar o que eu quiser. Exatamente. Afinal de contas, tem pessoas como eu que odeiam ter que ficar esperando a máquina carregar, ou tem pessoas que nem o Adriano, que preferem ali gastar o tempinho dele ali uns minutinhos do dia, não se importa e tá tudo bem. Ou você pode seguir essa regrinha que normalmente, né, não costuma falhar, que é, se você vai guardar o seu computador por muito tempo e tudo mais, ou um notebook, não vai usar, ele vai ficar ali na gaveta, ali você não tem pretensão de usar ele no futuro próximo, fazendo com que o modo hibernar nessa situação que eu citei anteriormente seja mais prudente. Afinal de contas, que nem eu falei, você não quer que a sua bateria simplesmente acabe e você perca tudo. Mas em contrapartida, não faz também muito sentido se você ali utiliza seu computador, seu notebook o tempo inteiro e bota ele ali para hibernar e tudo mais e ficar também, né, concorda? Não vai funcionar direito. Ou seja, a nossa dica é, se você vai guardar a sua máquina por muito tempo, utilize o modo hibernar, que já salva tudo ali bonitinho e não gasta a energia ali do seu computador.
Mas, se você usa no dia a dia para trabalho, o modo suspensão faz mais sentido, já que basta apertar uma tecla para tudo voltar ali a funcionar de novo. E aí, qual desses que você vai escolher? E por um acaso você pensa em usar a suspensão híbrida aí, porque melhor dos dois mundos e tudo mais? Deixa aí nos comentários, por gentileza. No mais, você já sabe, deixa seu joinha, não se esquece de inscrever no canal, ativa o sininho, assim você sempre recebe notificação quando tiver vídeo novo nosso por aqui. E não mais é isso, pessoal. Tchau, tchau!